Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania na Rede Alesp e chegamos ao Dezembro Vermelho, mês de conscientização também e prevenção à AIDS. Nós vamos falar muito sobre esse tema durante o mês de dezembro. A gente já começa a conversa com a doutora Márcia Terra Cardial, que é ginecologista especialista em HPV e presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. E também a doutora Jéssica Ramos, infectologista integrante do Núcleo de Infectologia do Hospital Sírio-Libanês. Sejam muito bem-vindas. É importante a gente trabalhar esclarecendo a população sobre esse tema que é tão importante. Eu vou começar saudando a doutora Márcia. Tudo bem, doutora? Gostaria que a senhora explicasse, para o nosso telespectador qual que é a importância de campanhas de conscientização como essa. A gente vem no final do ano com outubro rosa, novembro azul e agora a gente entrou no dezembro vermelho, quer dizer, 3 meses aí de importância na divulgação e na importância da precaução e também no caso dos cânceres, o diagnóstico precoce. Mas entrando no HIV, vamos explicar. Eu quero parabenizar, acho muito importante mesmo ter um mês dedicado ao HIV, porque as pessoas, elas não se preocupam mais com HIV. Já foi o tempo, lá pela década de 80, em que as pessoas se preocupavam porque viam outras morrerem de HIV. E hoje, nós percebemos na população, tanto mais jovem, como uma população de uma maneira geral, a dificuldade de usar preservativo, a dificuldade de fazer o PrEP, o PEP, que são medicações que se pode prevenir a AIDS. Acho que a doutora Jéssica pode falar até melhor que eu, mas nós como ginecologistas fazemos muito essa parte da prevenção e do diagnóstico. Por exemplo, uma gestante fazer o teste rápido logo no início da gestação, pelo menos no início e no final. Nós orientamos que seja feito pelo menos 3 vezes durante a gestação, mas que seja no começo e no final já ajuda muito no sentido de prevenirmos tanto o HIV como a sífilis neonatal. Então, essas campanhas têm um objetivo muito importante, eu acho, parabenizo mesmo, porque faz com que as pessoas se alertem para a situação, para o problema. Agora, doutora, vamos começar fazendo um resgate histórico. Eu acho que é importantíssimo também. Conta um pouco como é que é a história, como é que foi o surgimento do HIV. A gente sabe que nos anos 80 muitas pessoas morreram dessa doença, que na época era tão grave, porque com o tempo a ciência avançou e hoje é uma doença que é controlada. Posso colaborar nesse ponto, Guga? É um prazer estar com você, com a doutora Márcia. Eu acho que, historicamente, a gente foi aprendendo muito, Como toda doença, como toda pandemia, a ciência correu atrás e daqueles casos muito trágicos do início dos anos 80, nos quais as pessoas contraíam um vírus, para o qual a gente ainda não tinha diagnóstico, e aí, com o passar dos anos, esse vírus ele infecta a célula de defesa, um linfócito chamado CD4, que é praticamente a nossa célula ali mais especializada do sistema imune. Com o passar dos anos, esse linfócito caía muito em títulos, em níveis, e a pessoa ficava sujeita a várias patologias ditas oportunistas, cânceres oportunistas, infecções por bactérias que normalmente não acometem as pessoas com os linfócitos saudáveis, infecções por fungos, por outros vírus, enfim. Nós passamos isso historicamente ali no começo dos anos 80. Aí sim, a ciência correu atrás de ter diagnóstico e de saber qual era a forma de transmissão. E aí se descobriu a transmissão sexual, a transmissão por sangue, Então foi uma testagem que passou a ser obrigatória em bancos de sangue, e a transmissão vertical, que a doutora Márcia também ressaltou bem, da importância da gente testar durante a gravidez, a gestação ali no pré-natal, para evitar essa transmissão da mãe para o bebê, para o feto e para o recém-nascido. Com esse avanço aí ao longo dos anos, a gente primeiro buscou frear novos diagnósticos.
Na sequência, a gente começou a ter como ofertar tratamento para quem já tinha a infecção, mas ainda não tinha a doença estabelecida, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, e agora a gente está no momento no qual a gente consegue sim ter tecnologia, ter recursos diagnósticos e terapêuticos para todo mundo. No entanto, a gente esbarra ainda com a questão da falta de acesso, de conhecimento, de estigma, de medo, e aí por isso que esse mês, esse dezembro vermelho é tão importante, né? Não basta existir o tratamento, existir o diagnóstico, se ele não for ofertado para as pessoas ou se as pessoas tiverem receio de fazer esse teste. Então, acho que historicamente a gente está vivendo esse momento, um momento muito feliz, no qual a gente dispõe de vários métodos de prevenção. Então, para quem consegue usar preservativo, é um excelente método, porque previne não só o HIV, mas as outras infecções sexualmente transmissíveis que a doutora Márcia citou muito bem, sífilis, a própria infecção pelo HPV, que é uma infecção aí responsável pela maior parte dos cânceres, mas a gente tem outras formas de prevenir o HIV, que a gente vai falar aí ao longo dessa nossa conversa. Legal. Agora, obrigado, doutora Jéssica. Agora, doutora Márcia, falar um pouquinho também nesse início de programa, a questão aí das outras doenças sexualmente transmissíveis e qual delas, né, são associadas, por exemplo, às pessoas que convivem hoje com o vírus da AIDS. Guga, muito importante a sua pergunta, porque nós estamos vendo um crescimento muito grande das outras infecções sexualmente transmissíveis. Por exemplo, a sífilis teve um aumento de 600%, uma doença que estava praticamente erradicada, né? Erradicada não digo, porque sempre houve a sífilis, mas um aumento de 600% é muita coisa. Realmente as pessoas não se previnem mais, não se percebem sob o risco. E o nosso país, ele tem uma questão muito importante, já ganhou prêmios internacionais, porque é um dos poucos países que tem o diagnóstico e o tratamento acessível à população. Então, veja, o teste da sífilis é acessível a toda a população pelo sistema SUS. A penicilina benzatina é acessível a toda a população. Se é diagnosticado, ela tem acesso ao tratamento. E o HIV também. A AIDS e todo o PrEP, o PEP, é acessível à população. Então, realmente, não tem por que não testar, né? Nós sabemos, por exemplo, de casais também divergentes, por exemplo, um tem HIV, outro não tem, e aí existe a necessidade de proteção da outra parceria. Então, também é um fato bastante importante pela qual a pessoa deve e deve procurar a rede pública ou o sistema privado, conforme a pessoa. Mas falamos da sífilis porque é muito incidente. O HPV, hoje a gente sabe que 1 em cada 10 meninas adquire o vírus no primeiro contato. No primeiro contato, às vezes não teve nem a relação sexual completa. Encostou pele com pele, pele e mucosa já é suficiente. Depois de 3 anos com a mesma parceria, 50% delas já adquiriram o vírus e depois, durante toda a vida, 80%. Então, veja, é uma grande pandemia que eu sempre digo, é velada. Ninguém sabe da importância e da transmissibilidade e da incidência do HPV. Por isso tem vacina. Então, nós temos vacina contra o HPV, nós temos vacina contra as hepatites virais, e isso faz com que a gente possa falar em prevenção. Como a doutora Jéssica falou, o preservativo feminino, masculino, o feminino seria até melhor, porque ele protege mais a mulher, porém é menos utilizado. Então, que seja pelo menos o preservativo masculino e as vacinas, vacina de hepatites, vacina do HPV, é muito importante. Agora, doutora Jéssica, quais as formas de transmissão hoje do HIV?
As formas, Guga, basicamente a gente ainda tem muita transmissão sexual, isso em todas as práticas, então sexo de homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, ninguém está isento. Acho que isso que a doutora Márcia colocou, né? Todos nós, as pessoas que têm uma vida sexual ativa, elas são vulneráveis a adquirir a infecção. Após a transmissão sexual, que é muito reduzida pelo uso do preservativo regularmente, ou para quem não tem essa possibilidade, não consegue essa negociação, existem essas outras práticas combinadas, né, como profilaxia medicamentosa para adquirir a infecção. A gente tem os grupos que podem adquirir por via sanguínea, principalmente compartilhamento de seringas, no caso de usuários de drogas injetáveis, ou mesmo compartilhamento de outros objetos que podem ter sangue envolvido, e a transmissão vertical quando a gestante não faz o pré-natal de forma adequada, quando não consegue ser testada, para a gente poder prevenir. Uma vez que a gente tem esse teste e é feito um tratamento da gestante, e é feito todo um cuidado ali no momento periparto, logo após o nascimento, a transmissão vertical tende a zero. Então, algumas cidades, algumas localidades do nosso país, inclusive, já tem esse certificado de terem acabado com a transmissão vertical de mãe para filho do HIV, e a gente agora tem que focar nas outras duas formas de transmissão, via sanguínea e transmissão sexual. Do ponto de vista de via sanguínea, eu acho que é importante todo mundo ficar tranquilo que o banco de sangue, ele tem uma política muito rigorosa para doação e hemotransfusão. Então, não é um risco zero de quem recebe hemoderivados, mas é um risco que tende a zero, porque a gente tem hoje novas ferramentas diagnósticas, testes muito mais sensíveis, para os quais, se alguém que não sabe que tem o HIV vai doar, ele recebe esse diagnóstico e a bolsa de sangue não chega em quem estava precisando da transfusão. Então, a gente agora tem que focar muito realmente na transmissão sexual, que, como a doutora Márcia frisou, nos mais jovens, muitas vezes por estarem muito distante daquele período que foi mais crítico, né, da pandemia de AIDS, eles ainda se sentem, e por características realmente da idade, né, da faixa etária, adolescente se sente, né, com menos risco para tudo, para acidente de carro, para tabagismo, inclusive para as práticas sexuais. Então, acho que é o grupo que merece mais a nossa atenção, aí dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, da mídia, dos divulgadores de ciência de boa qualidade. A gente tem que focar um pouquinho nessa população também. Olha, doutora Márcia, antigamente, né, se falava muito em grupos de risco, pessoas que estavam mais sujeitas, né, a ter o vírus, né? Hoje mudou um pouco o conceito, como é que funciona isso? Sim, mudou, porque, como a doutora falou, todos aqueles que têm vida sexual estão sujeitas ao risco. Lógico que existe o muito alto risco, então, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens sem preservativo, tem uma incidência um pouquinho maior dessas doenças, mas também, principalmente as pessoas que não se previnem. Então, existe o grupo de risco, que eu acho que somos todos nós, e existe o grupo de muito alto risco. Eu acho que a doutora Jéssica pode até falar melhor sobre isso. Doutora, faça suas considerações. Eu acho importante a gente reforçar isso, porque a gente teve essa transição, porque aquela terminologia naquele momento fazia sentido, né? Mas ela teve efeitos deletérios a ponto de quem não se encaixava naquele grupo, ou depois a gente mudou, não é um grupo de risco, é um comportamento de risco, quem não se encaixava acreditava que estava imune, que não era vulnerável. E aí, com isso, você cria um estigma que atrapalha a pessoa, porque aí, uma vez que a gente propõe que a gente faça esses testes para hepatites, que faça a prevenção do HPV de forma corriqueira no check-up de saúde desse indivíduo, seja uma mulher ou um homem, essa pessoa, quando ela não se vê no grupo de risco, dito de risco, no comportamento de risco, ela tem um estigma, ela não aceita nem a testagem, nem as intervenções de aconselhamento. Então, por isso que a gente deixou de usar esses termos e a gente coloca agora de vulnerabilidade. Então, tem pessoas que são mais vulneráveis, pessoas em situação de rua, pessoas com transtornos mentais, população encarcerada, população de profissionais do sexo,
homens que fazem sexo com homens que têm dificuldade do uso regular e consistente do preservativo, por outras condições associadas. Então, para cada um, a gente tem que usar uma estratégia, e é por isso que desde 2017 o Ministério da Saúde ele fala dessa prática de prevenção combinada. Eu não tenho só uma resposta que serve para todo mundo, né? Do mesmo jeito, fazendo uma analogia mais simplista, mas, por exemplo, diabetes, né? A gente tem aí uma população imensa com diabetes mellitus, e eu não tenho uma dieta para todos os diabéticos. Para alguns eu preciso de remédio, comprimido, para outros só dieta, para outros eu preciso da insulina. Então, as pessoas têm a mesma vulnerabilidade, mas respondem de formas diferentes ali às intervenções. Na prevenção do HIV, a gente também entende dessa forma. Doutora, quais os sintomas, né, que a doença ela apresenta? E é importante a gente explicar, pessoas têm, né, o vírus, porém não desenvolve os sintomas. Como é que funciona? Explica como é que funciona essa questão e também, doutora, já faz uma analogia de como era nos anos 80 e hoje como é que é. Legal. Eu acho que, assim, do ponto de vista biológico, o comportamento do vírus não mudou. Então, uma vez que a pessoa adquire a infecção, esse vírus chamado HIV entra no corpo e infecta aquela célula de imunidade que eu comentei, o linfócito CD4. E essa infecção pode durar anos de forma assintomática até a pessoa ter alguma manifestação clínica. Algumas, no momento dessa infecção, tem um sintoma como uma gripe forte. Então, às vezes, pode ter febre alta, surgimento de ínguas pelo corpo, aqueles gânglios, pode ter uma lesãozinha que parece uma alergia na pele, uma vermelhidão, mas outras podem não ter nem isso, não perceberem essa fase aguda da infecção. E aí a gente tem, em média, 10 anos para o linfócito ir caindo aos pouquinhos, e aí sim a pessoa ter infecções oportunistas que configuram a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então vejam que por 10 anos, na aparência, ninguém diz que a pessoa está vivendo com o vírus. E ela está vivendo, está trabalhando, está se relacionando, está produzindo, está tocando a vida dela de uma forma normal e perdendo uma oportunidade de fazer um diagnóstico precoce antes de ter manifestação clínica, que aí sim a gente tem tratamento, mas a pessoa já vai estar numa fase mais complicada de doença. Nessa fase, depois dessa média de 10 anos, isso é uma média, tem pessoas que de uma forma mais rápida, são os progressores rápidos, a imunidade cai, isso leva uns 5 anos, outras pessoas levam 15 anos, né? Então, em média 10 anos, a pessoa começa a ter infecções oportunistas, pneumonias mais graves do que o esperado para a faixa etária dela, meningites, às vezes meningite por fungo, tuberculose, que é uma infecção muito comum no nosso país, mesmo em quem não vive com HIV, mas em quem vive com HIV é uma tuberculose com mais febre, com maior emagrecimento, com maior gravidade. Então, são algumas infecções que a gente chama de oportunistas que levantam essa pulguinha, falar, será que tem alguma situação que está baixando muito a imunidade dessa pessoa? E aí a gente oferece o teste, que deveria estar sendo feito no check-up de saúde, com a ginecologista, com o cardiologista, com o clínico geral, com o médico de família, para oferecer essa oportunidade de tratamento da infecção antes da pessoa ter a doença. Guga, eu gostaria de comentar uma coisa sobre isso que a Jéssica falou, que eu acho muito importante. Muitas vezes o ginecologista fica receoso em pedir um teste de HIV, um teste de sífilis. Eu falo para as minhas pacientes que isso é rotina, tem que fazer todo ano. É interessante que eu estou vendo que os homens estão começando a se atentar para isso. Recentemente eu tive uma paciente que tinha um parceiro que morava em outro país e ele pediu para ela os exames. Foi a primeira vez que eu vi isso, o parceiro pedir esses exames para ela. Então eu acho que assim, toda vez que se inicia um novo relacionamento, um deve pedir para o outro. O ginecologista, independente, mas é uma pessoa assim que tem uma vida tão regrada, eu não vou pedir para aquela pessoa. A gente deve pedir para todos, né? Então, fica esse esclarecimento à população de que é necessário, é obrigatório, é rotina pedir teste de HIV, teste de sífilis. Eu recentemente tive uma paciente com gonorreia, que fazia bastante tempo, sabe, Jéssica, que eu não tinha uma paciente com gonorreia em consultório. E essa paciente havia tido um relacionamento com uma pessoa de outro país.
e aí adquiriu a gonorreia, fora a clamídia, né, que a gente tem visto muito, pacientes que têm dor para ter relação e não resolve, e é clamídia. Hoje tem testes muito sensíveis para Neisseria gonorreia, para clamídia, para micoplasma. Então, existem PCRs que a gente, do próprio Papa Nicolau, você já colhe aquilo. E o HPV, na paciente com HIV, tem uma progressão mais rápida. Então, o que eu estou vendo? Que essas mulheres que têm HPV e HIV, elas desenvolvem mais câncer de colo de útero, câncer de ânus. E outra coisa, que o HPV verruga, ele se desenvolve de uma maneira muito extensa, sabe, Guga? Envolve todo o genital, tem pacientes que têm verruga da cintura até a coxa, totalmente alterada a pele por conta dessa baixa imunidade que a doutora Jéssica falou. Então, realmente isso influencia em todas as infecções. Dá um caráter muito mais exacerbado, exuberante, né, Jéssica? Verdade. É interessante, Verdade. né? E isso é muito importante porque é um sinal, né? A gente, quando vê um caso um pouco atípico, um pouco mais exuberante, para a pessoa não testada, lembrar de testar, mas eu também sou partidária do que você comentou, a gente tirar esse estigma de fazer exames para infecção sexualmente transmissível e oferecer de forma corriqueira é o jeito mais eficaz da gente pegar as pessoas com a infecção pelo HIV bem no comecinho, e aí hoje a gente tem tratamentos excepcionais, né? Então as medicações disponíveis são chamadas antirretrovirais, porque o vírus que causa o HIV, né, é um retrovírus. Então, essa terapia hoje se constitui de um comprimido por dia. O que antes a gente chamava lá, década de 80, anos 90, de coquetel contra o HIV, vários comprimidos, duas mãos cheias de comprimido, hoje isso se resume a um comprimido, uma tomada diária de medicação, que faz com que a pessoa tenha uma expectativa de vida tão boa, parecida com a quem não vive com o vírus, porque essa pessoa faz exames anuais, tem médico acompanhando pressão, diabetes, sobrepeso, as outras doenças crônicas, faz preventivo com a ginecologista, com o uro, enfim, a gente usa, né, do outubro rosa, do novembro azul, ali a gente faz rotina de prevenção de próstata para os homens, de câncer, dos demais cânceres ginecológicos e de mama para as mulheres. Então, fazer esse diagnóstico do HIV o mais cedo possível muda totalmente a história. Essa que é a meta, né? A gente não quer mais ter casos de AIDS. A gente quer cada vez mais fazer o diagnóstico quando a pessoa está vivendo com o vírus, porque aí a gente trata, e uma vez que a gente consegue tratar essa pessoa, ela já não transmite. Então a gente tem benefício duplo para o indivíduo que foi diagnosticado e está recebendo tratamento que não vai desenvolver a doença, e para a sociedade, para todos os parceiros, porque essa pessoa, uma vez que ela está indetectável, ela não transmite mais o HIV. Doutora, a gente vai voltar a falar sobre isso no segundo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo nesse Alerta Cidadania de hoje e a gente já volta falando mais de Dezembro Vermelho. Rapidinho, a gente vai e volta. Estamos de volta, esse é o Alesp Cidadania, falando do Dezembro Vermelho, mês de prevenção à AIDS. Eu estou aqui com duas médicas, a doutora Márcia Cardial e também a doutora Jéssica Ramos. Sejam muito bem-vindas a esse segundo bloco. Muito obrigado mais uma vez por esclarecer o nosso telespectador. Doutora Jéssica, no final do primeiro bloco, a senhora falava que quando a pessoa está em tratamento, ela já não transmite mais o vírus. Vocês conseguem fazer o bloqueio, é isso? Em relação aos remédios e tudo mais. Explica isso para a gente mais detalhadamente. Claro, Guga. Acho que isso é um conceito que já não é tão recente. A gente tem estudos aí nos últimos 7, 8 anos, né, quando a gente começou a observar pacientes sob tratamento com a carga viral no sangue indetectável. O que é isso? O tratamento ele é tão potente, ele é tão eficaz,
que uma forma da gente perceber que a pessoa está melhorando, que o tratamento está funcionando, é nas coletas que a gente faz 2 a 3 vezes por ano da carga viral e daquele linfócito, daquele marcador de imunidade chamado CD4, a carga viral cai a um ponto tão baixo que os laboratórios, a nossa tecnologia disponível hoje, não consegue ver o vírus. Significa que curou? Infelizmente não, o vírus ele fica guardadinho em alguns santuários, mas significa que o valor é tão baixo que esse vírus não é passível de transmissão para outra. Então, essa pessoa, seja homem, seja mulher, que está sob tratamento antirretroviral, cuja carga viral para HIV no exame de sangue simples se mostrou indetectável, ela pode ter relacionamentos soro-discordantes, ou seja, com alguém que não vive com o vírus, e ela não transmite por via sexual essa infecção. Isso trouxe aí uma tranquilidade, né, para as pessoas, porque veja que isso envolve, né, muito estigma, muito medo de fazer mal a outra, de muita dificuldade de relacionamento, porque mesmo com o uso do preservativo as pessoas tinham muito medo de prejudicar seu parceiro, sua parceira, e mesmo do ponto de vista reprodutivo, né, de dificuldade para eventualmente fazer um planejamento familiar, poder constituir família, ter filhos, e agora a gente tem com bastante solidez científica que quem vive com o vírus, faz tratamento regular, tem a carga viral indetectável, pode ter relacionamentos, inclusive com gestação, sem nenhum risco de transmitir para o parceiro nem para um eventual bebê. Doutora, e na questão das doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem o HPV, né? Como é que se trabalha, né, a prevenção também? A gente sabe que a conscientização é essencial, mas um fator que a gente deve deixar aqui um alerta é o check-up, né, de forma frequente, né? Como é que deve funcionar isso, doutora Márcia? Eu acredito assim que a mulher, ela tem o seu ginecologista, então o ginecologista acaba sendo um pouco clínico da mulher. E o ginecologista tem essa função mesmo de pedir as sorologias, de checar o calendário vacinal dessa mulher. Tomou as vacinas da hepatite, tomou a vacina do HPV, e não ter medo de que alguém vá te receitar uma vacina do HPV e você falar assim, nossa, mas vão achar que isso é promiscuidade. Não, gente, olha, realmente é necessário que as pessoas se vacinem, tanto da hepatite como do HPV, e que façam o rastreio, tanto com exames de sangue como com o teste molecular pelo Papai Nicolau. O mesmo material que a gente colhe, Guga, para o Papai Nicolau, a gente pode colocar hoje num frasquinho com líquido e ali vai tanto o teste do HPV como o teste da clamídia, da gonorreia. Então, você já consegue fazer todo esse rastreio. Então, eu acho que é fundamental realmente isso. E procurar o seu ginecologista para os controles anuais. Agora, doutora Jéssica, se falando, né, do vírus da AIDS, a gente usa um termo, principalmente no câncer, que é a remissão. Existe a remissão no vírus da AIDS ou não? Existem pouquíssimos casos de remissão ou cura, né, Guga? Que foram casos para os quais algumas terapias experimentais foram feitas, principalmente o transplante de medula óssea. Então, o que aconteceu? Pessoas que viviam com o vírus de HIV, estavam sob tratamento, elas desenvolveram ao mesmo tempo um câncer hematológico, uma leucemia. E por conta dessa leucemia, elas precisaram receber um transplante de medula óssea, ou seja, a fábrica do sangue de uma outra pessoa. E aí eles conseguiram selecionar doadores que não só eram compatíveis do ponto de vista de medula, que já é uma dificuldade, mas pessoas que tinham uma mutação que protege da aquisição da infecção pelo do HIV. Essa mutação ela é muito rara no Brasil, cerca de 1%, e muito mais comum em alguns países da Europa, principalmente os países escandinavos, chega ali a uns 10% da população, eles têm naturalmente essa mutação que os protege contra o HIV. E aí foi uma feliz coincidência, na verdade, um trabalho também científico dos pesquisadores de transplantarem essas pessoas, e aí como a célula que ele recebeu, né, o sangue, era já resistente ao vírus,
essa pessoa conseguiu ser curada. Foram alguns casos nesse sentido, mas isso é uma terapia, veja que o transplante de medula é uma terapia muito agressiva, uma terapia para um câncer, tem um risco não desprezível de mortalidade, de óbito só pelo procedimento, então não é um procedimento que a gente faz todo dia para tratar, para curar do HIV uma pessoa que está vivendo muito bem, vivendo até os seus 80 anos, tomando um comprimido por dia. Então, a gente ainda não consegue essa remissão do ponto de vista cura, mas a gente consegue um controle excelente, né? Deixando a pessoa com o vírus indetectável, com o CD4 com a imunidade compatível com quem nunca teve o vírus e podendo fazer seus planos de trabalho, de família, de perspectivas, sonhar e viver muito bem, às vezes até viver melhor do que quem não tem o vírus, porque a gente falou, essa pessoa já tem um vínculo de tratamento, faz exames periódicos, então faz exame para ver o coração, cuida melhor da pressão, cuida melhor da alimentação, porque ela fala, eu já tenho uma condição de saúde, não posso abusar das outras, né? Então a gente consegue oferecer qualidade de vida e sobrevida compatível com quem não vive com o vírus. Mas isso é um controle. Do mesmo jeito que quem tem pressão alta para sempre vai ter, quem tem diabetes para sempre vai ter, vai conseguir controlar, mas para o qual a gente ainda não tem uma cura. Doutora Márcia, a senhora tem que acrescentar. É muito importante a gente frisar para as pessoas que não tem cura. Até o momento não tem cura, mas tem controle. Da mesma forma que tem o diabético, tem que tomar o medicamento. Quem tem a AIDS tem que tomar o medicamento. E é como a doutora falou, antigamente eu vivi essa época em que as pacientes chegavam com 16 comprimidos, 14 comprimidos que tinham tomado diariamente. E hoje ela tem que tomar um comprimido. Então, apesar de ser um comprimido, as pessoas ainda têm muita baixa aderência, né, ao tratamento, né, Jéssica? E eu acho que isso... nós temos que frisar que quem tem o problema, a gente tem uma tendência, Guga, de negar as coisas que a gente tem. Eu vejo muito isso com câncer e eu vejo também nas infecções, a gente tende a negar e falar assim, eu não preciso mais desse remédio. E deixar de tomar, a hora que ela deixa de tomar e vem todas as coisas novamente. Eu recebo pacientes para cirurgia ginecológica ou para cirurgia de tratamento de outras situações e a gente vê, não, olha, eu esqueci de trazer, sabe, Jéssica, a carga viral, o CD4, então assim, porque muitas vezes ela não quer que a cirurgia seja suspensa. E a gente sabe que a cirurgia dessas pacientes que têm o HIV precisa que a paciente esteja estável, que o CD4 esteja adequado para ela fazer uma boa recuperação pós-cirurgia, que a carga viral esteja bem baixa para que não haja contaminação. Então, realmente, eu vejo isso como um reflexo daquelas pessoas que param de tomar medicamento por conta própria. Eu não sei se você vê isso, Jéssica. Infelizmente, a gente vê, sim, Marcelo, acho que a gente tem esses dois grandes cenários, né? Por que hoje, se me perguntar, hoje ainda se morre de AIDS? Infelizmente, morre muito, porque a gente tem aqui, de um lado, quem não teve acesso ao diagnóstico e aí chegou numa fase avançada de doença porque não teve oportunidade do tratamento, mas a gente está lembrando agora desse outro cenário, de quem fez o diagnóstico e tem muita dificuldade de aceitação, e isso acho que também é papel nosso, enquanto sociedade, de levar esse conhecimento para reduzir esse estigma, porque a pessoa que recebe esse diagnóstico, e isso é muito mais frequente nas mulheres mesmo, viu, Márcia? Eu acho que nos nossos pacientes homens vivendo que recebem o diagnóstico, é uma coisa bem mais pragmática, lógico que existem exceções, né, pessoas que deprimem com o diagnóstico e com isso não se tratam, mas isso é muito mais frequente nas mulheres, acho que justamente por sentirem mais um peso de julgamento, de ter uma condição associada à vida sexual, que em mulher isso tem um caráter assim, que ela se sente mais ainda estigmatizada, julgada. Então, eu acho que a gente precisa bater, sim, nessa tecla de oferecer diagnóstico e tratamento oportuno para quem for possível e para quem recebeu o diagnóstico e está tendo essa dificuldade de adesão, a gente tem um olhar diferenciado, uma equipe de saúde mental, de psicologia, de psiquiatria, e nós, enquanto sociedade, cada vez que um de nós está mais esclarecido, talvez, né, hoje muitos que estão nos assistindo falam, poxa, eu não tinha essa ideia de que dá para a pessoa viver tão bem quanto e se quer transmitir.
e com isso a gente vai diminuindo esse estigma e facilitando com que a pessoa aceite o diagnóstico que ela tem, né, e comece a tratar. Acho que isso é de fundamental importância. Hoje não falta tecnologia, a gente tem um privilégio no nosso país ali, desde a Constituição do SUS em 88, que o tratamento é disponibilizado de forma gratuita. Isso não é assim de forma alguma em várias localidades do nosso planeta. Então aqui a questão não é acesso à medicação, existe a medicação top de linha, assim, a medicação com menor efeito colateral, com maior facilidade de posologia, um comprimido uma vez ao dia, um remédio seguro, mas a gente precisa que a pessoa aceite o diagnóstico e que tome adequadamente. Todo dia tem que tomar um remédio. Diferente do tratamento de pressão alta e do diabetes, para os quais a parada da medicação não atrapalha tanto, se a pessoa hoje não tomou, amanhã ela voltar a tomar, o remédio vai funcionar. Como a gente está falando de um tratamento contra um ser vivo, um vírus, ele vai ficando resistente. Então, esse toma direito, toma errado, tome hoje, esquece amanhã. Isso gera consequência negativa para o tratamento final, para o resultado final. Então, a gente precisa, sim, ter essa conscientização de que é uma condição com a qual você pode viver muito bem desde que você trate com regularidade. Agora, doutora Jéssica, eu só vou pegar o gancho, a senhora mencionou, hoje ainda morre muitas pessoas pela AIDS. Conta um pouco sobre isso, quais os casos, né? Existe, assim, uma doença que é mais grave, menos grave? É importante a gente ser bem didático para o nosso telespectador. Perfeito. Eu acho que, assim, hoje a gente tem uma redução dos casos novos de HIV por conta dessas medidas de prevenção combinada, mas infelizmente nós ainda temos mais de 1.300.000 casos novos por ano no nosso país. Então, se a gente não fizer esse diagnóstico, essa pessoa ali em 5, 10 anos vai começar a ter manifestações de infecções oportunistas, que podem ser desde infecções leves, então uma pneumonia bacteriana que precisou internar, a pessoa trata com antibiótico, descobre o HIV e começa a tratar o HIV, fica tudo bem. Mas às vezes ela descobre esse HIV já com uma AIDS avançada, com a imunidade muito baixa, com infecções muito graves. Quais são as infecções mais comuns? São infecções do sistema nervoso central. Uma forma de meningite fúngica que eu comentei, chamado criptococose, ou meningite criptococócica, é um fungo que vive no ambiente, nas fezes de alguns pássaros, que a gente inala e o nosso sistema imune dá conta, mas em quem está com AIDS, o sistema imune deixa o fungo proliferar. A gente também tem a reativação de toxoplasma. Então, toxoplasma é uma infecção ainda muito comum no nosso meio, que a gente adquire por via oral, por água contaminada ou alimentos mal lavados, saladas ou carne crua, e o nosso sistema imune também consegue combater, mas o parasita fica latente. E aí, quando a imunidade cai por conta da AIDS, isso aparece na forma de uma lesão no sistema nervoso que imita um AVC, um derrame cerebral. A gente também tem quadros pulmonares muito graves, o que eu comentei que é o mais comum é a tuberculoses muito avançadas, então não é quem tem tuberculose não tem necessariamente AIDS, não é isso, a gente tem muitas pessoas com tuberculose no nosso país, mas tuberculose é necessariamente sinônimo de fazer o teste para ter certeza que não estamos diante dessa co-infecção. Essas são as infecções mais comuns. A gente tem outras infecções graves, quadros de diarreias crônicas, quadros de emagrecimento, mas isso aí são casos um pouquinho menos comuns. Agora, perguntar para a doutora Márcia e também para a doutora Jéssica uma questão que é muito importante, né? E a cada programa, a cada campanha que existe, a gente pretende sempre evitar o preconceito, né? E assim, o preconceito você evita com a boa informação. E aí eu pergunto para as doutoras, ainda existe muito preconceito em relação à AIDS? Muito. Importante a gente falar. Muito preconceito. As pessoas têm medo de cumprimentar uma pessoa que tem AIDS. Na saliva existe uma enzima que bloqueia, né, a SLPI, que bloqueia muitas vezes o vírus do HIV. Então, assim, as pessoas têm medo de dar a mão, as pessoas às vezes não entram no mesmo elevador. Então, a gente ainda tem, sim, muito preconceito. Quanto mais da parte sexual. Então, essa mulher que tem, eu falo mulher porque eu atendo as mulheres,
ela, por um lado, ela não vai falar para o parceiro, na maioria das vezes. Por outro lado, se ela falar, ela sabe que ela está estigmatizada. Então, realmente, a parceria de uma maneira geral, né? Então, existe ainda muito preconceito. Eu acho que hoje você que está escutando esse programa, como a doutora Jéssica falou, você vai pensar diferente, você vai entender que é uma doença prevenível, é uma doença que, se o outro está tomando medicamento adequadamente, ela pode ter uma vida praticamente normal. E aí, realmente devemos incentivar esse tipo de campanha. Então, parabéns, viu, Guga, pela iniciativa. Doutora Jéssica, e o preconceito, como é que a gente enfrenta? Eu acho que a gente enfrenta com conhecimento, né? O melhor jeito de enfrentar todos os preconceitos é por meio da educação. Então, acho que esse programa de hoje, várias reportagens que vão sair ao longo desse mês, eu acho que essa é a forma. Uma vez que eu sei que um abraço, um aperto de mão, respirar no mesmo ar, comer da mesma colher, nada disso transmite o vírus, acho que isso acalma e leva, e o fato da gente também se colocar no lugar do outro como vulnerável, né? Então, acho que são os dois jeitos aí da gente diminuir, pelo menos, se não acabar, acho que num curto prazo, a gente tem que trabalhar isso com a geração que chega, né? Eu acho que eles já vão ser menos preconceituosos sobre diversos aspectos. Então, chega aí uma base que vem forte, a gente brinca, mas é isso, é trabalhar desde o pequeno até os mais velhos para essa conscientização de que formas comuns de convívio não são perigosas e que essas pessoas podem viver tão bem ou até melhor do que quem não tem o vírus. Acho que é por aí. Interessante. Agora, outro assunto que eu quero abordar, e vou abordar com vocês duas, e a doutora Márcia pode falar também pelas outras doenças, e a vacinação. A gente sabe que existem testes, né? Já tem algo comprovado? Como é que tá? Vou começar com a doutora Márcia, que vai falar também de outras vacinações, como a do HPV, que é super importante, né, doutora? Sim, realmente o calendário vacinal tem que ser atualizado. Então, hoje, nós imaginávamos no passado que vacinação era coisa de criança, né? E hoje, várias vacinas surgindo para a mulher madura, para o adulto de uma maneira geral. E especialmente para a pessoa acima de 60 anos. Está entrando aí vírus sincicial respiratório, tem a pneumocócica 20 valente, tem várias vacinas, e dentre elas o HPV nonavalente, que ele protege contra 2 tipos, 6 e o 11, da verruga genital, e mais 7 tipos, que é o 16 e o 18, que é mais ligado a câncer, e mais 5 tipos de outros tipos que podem desenvolver o câncer. Então, atualizar o calendário vacinal, prescrever vacinas. Se o médico faz uma receita para você de vacina, vá checar, vá tomar a sua vacina, seja do HPV, seja da hepatite e de outras vacinas que estão entrando cada vez mais no calendário vacinal. Acredito que tinha um colega nosso, Jéssica, que falava assim, que um dia vai ter o kit vacinação de IST, a vacina do HIV, a vacina do HPV, a vacina das hepatites, quem sabe a da hepatite C também venha. E é isso, né? Eu acho que você pode falar mais dessa questão da pesquisa em relação a HIV. Tomara, né, Marcia? Estamos nessa torcida. Acho que cumpre a gente lembrar que vacina é uma estratégia em prevenção ativa. A gente mostra para o corpo um pedacinho daquele bichinho, daquele micro-organismo, um vírus, uma bactéria, uma micobactéria, no caso da tuberculose. A gente mostra um pedacinho, uma proteína, um RNA, e o corpo, por si só, ele faz a produção de anticorpos, de como prevenir isso. Então, dependendo de que bichinho falamos, se é um bichinho que muda muito, a gente aprendeu isso agora com o coronavírus, né? Se ele faz uma mutação, aquela vacina que tinha um desempenho bom começa a ter um desempenho médio. Aí a gente desenvolve, corre atrás e muda. O vírus da gripe,
todo ano a gente muda a vacina para pegar o vírus que está circulando. E por essas questões de mutação do vírus é que a gente ainda tem muita dificuldade, né, os cientistas, de desenvolverem uma vacina preventiva contra o HIV. Então, ao passo que o diagnóstico avançou muito, que o tratamento avançou muitíssimo, a vacina preventiva tem várias linhas de pesquisa, de várias formas. Um estudo que a gente tinha muita expectativa foi finalizado no início do ano. Infelizmente, o resultado foi negativo, a vacina não foi eficaz para prevenção. E agora a gente está caminhando numa proposta de prevenção medicamentosa. Então, saiu há cerca de uma semana numa revista muito importante do meio científico chamado New England Journal of Medicine, um estudo com uma medicação chamada lenacapavir, que é uma medicação injetável, que ela foi aplicada 2 vezes por ano. Então, é uma injeção a cada 6 meses. E essa medicação preveniu mais de 96% dos casos a infecção pelo HIV. É uma vacina? Não, porque ela não contou com o sistema imune de quem recebeu. A vacina, o remédio é que ficou agindo no sangue por todo esse período, e aí a pessoa que porventura se expôs ao vírus não adquiriu a infecção. Mas já é um grande avanço. Então, do ponto de vista tradicional, a vacina que a gente conhece habitualmente, a gente ainda não tem nada a médio prazo, né, nem curto nem médio prazo, mas o que a gente tem num curtíssimo prazo é o uso dessa profilaxia medicamentosa, um tipo diferente de PrEP, né? A gente estava habituado com a profilaxia medicamentosa com comprimidos diários ou sob demanda, depois de relações desprotegidas. Agora a gente tem 2 injeções por ano, uma injeção a cada 6 meses, ainda não está disponível no nosso país, vai ser avaliado por Anvisa, depois pela Conitec, do Ministério da Saúde, para ver se incorpora ou não, então ainda, mas é o que eu vejo num horizonte mais curto aí de nova estratégia de prevenção. Isso vai ser ótimo, né, Jéssica? Porque vai realmente melhorar a questão da aderência, porque as pessoas param de usar. Então, tendo esse medicamento, eu acho que vai ser incrível, vai ser um grande avanço. Doutora Márcia e Jéssica, a gente está caminhando para os momentos finais do nosso programa. Eu quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem sobre esse Dezembro Vermelho para o nosso telespectador e agradeço também a participação de vocês, trazendo conhecimento de vocês para a gente poder difundir, né, essa informação por todo o estado de São Paulo. Então, vou começar dando esse espaço para a doutora Jéssica e já agradecendo. Eu que agradeço, Guga, Márcia, todo mundo que nos assistiu. A minha mensagem é de otimismo. Eu acho que é um dezembro vermelho para a gente se conscientizar de que todos nós estamos vulneráveis à infecção pelo HIV, à AIDS, que vale a pena pedir para o seu clínico, para o seu gineco, para o seu médico de confiança, ou mesmo fazer autotestes em centros de testagem, em farmácia, vale a pena fazer o teste. Está negativo, fica tranquilo, continua se cuidando. Se veio positivo, procura ajuda. A gente tem tratamento bom e gratuito disponível no sistema de saúde. Essa é a minha mensagem e desejo um mês aí de muita educação, de muita conscientização para todos. Muito obrigado, doutora. Doutora Márcia, a sua mensagem. Guga, já agradeço. Eu que agradeço a oportunidade e também reforço a questão prevenção. A grande palavra realmente desse Dezembro Vermelho é prevenção. Prevenção com preservativo, prevenção com medicamentos e realmente usar os medicamentos com a regularidade adequada para que você possa proteger não somente a você, mas ao próximo. Faça a testagem e gestante, não tenha medo, né? Realmente se ampare com o ginecologista, tenho certeza que ele vai poder ouvir você, te dar o apoio e fazer tratamentos em conjunto, para que a gente possa ter o sucesso para você e para o seu bebê. Muito obrigado, doutora Márcia. E este foi mais um Alesp Cidadania. Estamos falando do Dezembro Vermelho, um mês de conscientização sobre a AIDS. Você vai acompanhar muito conteúdo durante esse mês sobre esse assunto e a gente volta na programação da Rede Alesp falando mais sobre esse Dezembro Vermelho. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.